Tá a fim de fazer uma fezinha e ganhar até R$ 100 de bônus utilizando o nosso cupom FBOTECO? KTO.com. Acessa, link aqui embaixo na descrição. Na função de chefia, de diretora de jornalismo, quais que são os principais conselhos que você dá para o repórter, tendo estado nessa função durante muito tempo, se destacado nela? Qual que você acha, o que diferencia um bom repórter de um repórter comum? A primeira coisa é saber perguntar. Essa é a primeira função do repórter que eu sempre digo para os repórteres. Você não pode passar vontade de perguntar. Se você passar vontade de achar que a sua pergunta o cara vai achar ruim, vai ficar bravo com você, esquece. Já era. Né? Os grandes momentos que eu tive na reportagem foi quando eu não passei vontade de perguntar e fiz boas perguntas, que renderam boas respostas e repercutiram. Então, o bom repórter é esse, aquele que não tem medo e que pergunta de maneira inteligente. Porque não adianta também só você sair perguntando, você tem que perguntar de maneira inteligente para fazer com que o entrevistado te dê uma resposta que vai mudar ali a entrevista. Então, esse é o ponto principal. O repórter não pode ter medo de perguntar e precisa saber perguntar. Falando sobre isso ainda, recentemente o Abel deu uma resposta extremamente machista e grosseira para uma repórter do Grupo Bandeirantes, a Aline Fanelli. Como que bateu isso lá dentro? Como que vocês receberam aquilo? Vocês pensaram em, sei lá, acionar o Abel, processar, não sei, fazer uma nota? Como é que foi? Não, isso não, mas a gente, como grupo, a gente se posicionou de maneira muito firme contra a posição do Abel. Tanto que depois ele se desculpou com a Aline, né? O Abel é um cara muito inteligente. Eu duvido que ele tenha feito de maneira deliberada aquilo para ofender ou atacar uma mulher. Uhum. Até porque ele convive com as mulheres, tem as mulheres dele ali no dia a dia, no convívio, né? Eu tenho a impressão que ele não gostaria que uma das filhas dele sofresse isso também. Então eu tenho certeza que aquilo ali não foi deliberado, mas foi uma escorregada do Abel. Ele escorregou. E ele sabe, né? Ele sabe disso e provavelmente não vai repetir, porque pegou muito mal para ele, não foi bacana o que ele fez. Né? O Capriotti, para você, política e futebol se misturam? Ah, sim. Sim. Te incomoda quem diz que não? Não, não me incomoda porque cada um tem uma visão disso. Uhum. Né? E eu respeito a opinião de cada um. Pode ter alguém aí que defenda veementemente que não se misturam e está tudo certo. Mas eu vejo sim, né? Você tem político que é dirigente de futebol. Como é que as coisas não se misturam? Né? Marcos Braz. Tem interesses políticos. A política tem interesse no futebol. Quando a seleção é campeã, não é obrigada a parar lá em Brasília para desfilar com o presidente de plantão? Sim. Então claro que as coisas se misturam, certamente. Há uma relação muito próxima aí. Tem gente que tem jogador mais politizado, que tem as suas ideias políticas e a gente precisa respeitar. Tem aqueles que não querem saber de política e é preciso respeitar também. Mas sem dúvida que a política está enfiada no futebol e vice-versa. Você tem ídolos no futebol? Cara, eu não tenho ídolos. Um cara que eu admiro bastante é o Oscar no basquete. O cara que eu cresci assim. O Oscar quando eu era criança, e ele jogava pelo Sírio, aqueles jogos do Sírio, do Mundial de Clubes, que eu assistia na TV Cultura. Aquilo ali me ajudou a formar também um apaixonado por esporte. Depois eu fui jogar basquete, mas eu só brinquei, não joguei, não levei a sério. Mas o Oscar é um cara que eu sempre gostei. Eu não gostei quando ele se enfiou na política e com quem ele se enfiou na política, né? Mas eu sempre gostei do Oscar, assim, é um cara que eu tenho uma admiração bem grande pelo que ele representou para o esporte, né? E claro, no futebol, não vamos nem falar do Pelé aqui, que é covardia, sim. né? Aí é covardia, né? E assim, você falou, não gostei quando ele se envolveu com política, etc e tal, que denota um pouco de como a gente, quando tem um ídolo, tá todo momento propenso a se decepcionar com ele por qualquer que seja o motivo, né? Você citou o Parreira lá em 2002, aquele Corinthians, a minha cabeça já vem para 15 de dezembro, o Santos saindo da fila e o grande protagonista daquilo sendo o Robinho. Sim. Que hoje está em Tremembé. Exatamente.
depois de uma atrocidade cometida coletivamente contra uma mulher. Isso. O cara que era o maior ídolo da minha vida. E você tem que se desapegar disso por algo que você não controla. Você se culpa de ter amado esse cara um dia, sendo que você não sabia que isso podia cara acontecer. Você se decepciona, né? Você se decepciona. E aí, o que eu quero te perguntar, assim, independentemente de idolatria, teve alguém que você conheceu no meio, seja no futebol, nos esportes ou no jornalismo, que eu não tô nem querendo citar coisas assim abjetas igual foi do Robinho, que não sirva de comparação, mas que você se decepcionou ao longo da carreira, que você falou, puta, não esperava isso desse cara, meu. Não, assim, de primeira, não me lembro de ninguém que tenha me decepcionado a ponto de, o Robinho foi caso de polícia, até como ser humano. É isso. Você fala, por que o cara foi se enfiar num buraco desse tamanho, né? Mas, não, eu fico triste quando eu vejo um cara, um ídolo do futebol, que não consegue dar sequência na carreira depois, sabe? Jogador de futebol que ganha muito dinheiro e que depois perde tudo. Isso é muito triste. Certo. Isso é muito triste, porque mostra exatamente aquilo que a gente estava falando, da falta da formação, da falta, muitas vezes, de base familiar. Você não teve uma estrutura familiar ali que deu suporte, sustentação, não teve a escolaridade que ajudou também na formação. Isso é muito ruim. Aqui no Brasil não é incomum. Infelizmente, a gente está cansado de ver aqui casos de jogadores que hoje sofrem muito a falta de dinheiro, que tem essa questão. Isso me entristece.